Primeiro, de novo, dar as boas-vindas ao Alisson, né, agradecendo a disponibilidade dele em estar conosco. Mais uma vez, agradecer ao Ian. Hoje estamos com a casa cheia. Gente, quem quiser ligar a câmera, pode ligar. Nós não vamos observar detalhes que não sejam possíveis de observar. Professora Priscila, mais uma vez eu te agradeço a participação. Queria fazer aqui o registro da justificada ausência do professor Vitor. Tá? Ele teve um compromisso profissional meio não, totalmente fora da agenda dele e ficou impedido de estar conosco. Registrar aqui também os meus alunos, de alguns alunos nossos de graduação e pós-graduação, tá? Alunos formados já, Matheus já concluiu a graduação e continua conosco. Sejam bem-vindos. Tá? E é um prazer estar nesse grupo, nosso grupo de neurodireitos fundamentais, que é exatamente para tentar entender um pouco desse ramo da ciência, desse ramo do conhecimento que vem ocupando a academia e em breve vai estar nos tribunais, aí já tem coisa nos tribunais, né, ocupando espaço. Tá? Seja bem-vindo, Alisson. Eu vou passar a palavra para a Priscila, dar as boas-vindas, professora Priscila, e a gente passa para o Ian e o Alisson logo inicia a sua fala. Nos falamos aqui anteriormente, então serei bem breve, só agradecê-lo pela oportunidade de compartilhar conosco seus estudos. Espero que seja rica aí a nossa manhã e um agradecimento ao Ian também por promover essa ponte. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui no nosso primeiro encontro, né, inaugurando o semestre do nosso grupo de pesquisa, um encontro aberto hoje para poder receber o professor Alisson Posta, que gentilmente aceitou esse convite. É uma das referências no tema aqui no Brasil. Então, professor Alisson, novamente, muito obrigado pelo aceite. A gente vai ter um ótimo encontro hoje. Então, o pessoal que ainda não é familiarizado com o tema, vai ser uma mega de uma oportunidade de conhecer. E em breve a gente também vai estar abrindo processo seletivo para o grupo de pesquisa. Então, fiquem, né, por perto para receber essa informação. A gente vai estar divulgando posteriormente. E relacionado a certificações de presença e tudo mais, eu vou estar fazendo anotações das pessoas que estão aqui em vários momentos do encontro. Não precisa se preocupar com isso. Quem quiser, né, que tenha passado o encontro aqui presente conosco, do início ao fim, pode mandar um e-mail posteriormente. A gente está com o e-mail presente, né, no flyer do encontro de hoje. Pode mandar um e-mail, eu vejo se está, né, de acordo com a presença, e aí a gente providencia a sua certificação de participação. Então, passa agora a palavra para o professor Alisson. O professor Alisson além de professor, é advogado, né, referência, autor de livro, né, na área de neurodireitos, neurotecnologia, fruto, salvo engano, da dissertação de mestrado, né, professor? Então, professor, muitíssimo obrigado novamente e palavra com o senhor. Muito obrigado, Ian. Obrigado aos outros demais professores. É uma honra participar da reunião de abertura aí do grupo nesse semestre. Estou bem impressionado com a quantidade de pessoas. Hoje em dia é raro ver grupos de pesquisa online com um quórum tão expressivo, então fico muito feliz. É, e a minha ideia aqui é compartilhar um pouco, enfim, como que eu cheguei no tema, porque foi uma situação interessante, é, o que constitui as principais discussões hoje e perspectivas para o futuro da questão. Então, eu me deparei com o tema na metade do meu mestrado. Então, eu recente já pego uma disciplina optativa, fiz o mestrado no IDP, peguei uma optativa com, na época, o professor Danilo Doneda, saudoso professor Danilo Doneda, e eu já tinha uma relação com ele, e acabei entrando no mestrado de IDP porque eu queria ser orientando dele na época, e eu lembro de perguntar para ele, professor, o senhor previu proteção de dados como a discussão
do futuro há 20 anos atrás. Para quem não sabe, o professor Daniel Daneda foi o pioneiro da proteção de dados aqui no Brasil. Ele foi o resultado eu não sei agora se foi do mestrado, doutorado dele na Itália, o livro dele, A Privacidade e a Proteção de Dados, primeiro publicado em 2004, se eu não me engano, foi a primeira grande discussão, primeiro grande obra que trazia uma verdadeira dogmática sobre proteção de dados no contexto brasileiro, na época. E isso só foi realmente ganhar atração com a aprovação da LGPD em 2018. Então, foi realmente ali uma previsão que ele fez. Eu cheguei para ele e perguntei, professor, o que o senhor vê o tema daqui 20 anos? Ele falou, Alisson, neurotecnologias e neurodireitos. Olha para isso. Aí, na disciplina dele, ele trouxe um pouco de discussão, trouxe alguns artigos e tal. Isso foi 2021. Então, já tinha a discussão do Chile na constitucionalização, mas ninguém sabia exatamente o que ia acontecer no Chile, porque na época também estava se discutindo uma constituinte nova, um projeto de constituição que acabou não sendo aprovado. E eu comecei a pesquisar sobre o tema e me apaixonei, porque é um tema, assim, ele mistura muito o direito com ficção científica, com questões que são atuais, e aí enfim, hoje eu até, assim, eu me arrependo um pouco de ter feito isso no mestrado, porque foi esse não é um tema tão simples assim. Ele tem muitas interações com diversas outras áreas. Tem interação com psicologia, tem interação com bioética, tem interação com medicina, tem interação com filosofia. Aparecendo no fundo. A professora Gabriele Sarlet, do Rio Grande do Sul, uma vez conversando com ela, ela disse, olha, Alisson, tem um filósofo alemão que tem falado muito dessas questões envolvendo a interação entre a tecnologia e a capacidade de pensar do ser humano. Então, ele é realmente um assunto que tem possibilidades praticamente infinitas sobre como abordar. Na época, então, eu pensei, vou fazer minha dissertação sobre isso, como era um mestrado de direito constitucional, então, numa perspectiva de direito constitucional, abordando, então, a grande discussão que começou em 2017, principalmente com o artigo do Rafael Yusti e mais uma galera, sobre o caráter de direitos humanos da necessidade de proteção de determinadas esferas de direitos humanos frente a neurotecnologias. A dissertação acabou ganhando um reconhecimento de mérito de uma das melhores dissertações do IDP nesse período 2021-2022. Eu, particularmente, tenho uma relação de amor e ódio com ela. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Desde então, ela foi transformada em livro. Eu fiz a transformação, transformei no livro que é a Era dos Neurodireitos. Agora, esse ano, foi publicado um artigo que eu já passei para o Ian, para ele disponibilizar para vocês, um artigo junto com a minha orientadora, a professora Laura Mendes, sobre o tema, que eu acho que, assim, de todas as versões, e eu já vou falar um pouco sobre as dificuldades que é pesquisar esse tema, de todas as versões que eu já trabalhei até agora, o do artigo é a que eu mais fiquei feliz, assim, a dissertação eu não gosto tanto do resultado final, o livro eu fiz meio só atualizando algumas questões, mas eu não mudei muito a estrutura. Para o artigo eu tive que mudar a estrutura, até por conta de limitação de páginas, etc., e com um direcionamento mais... enfim, a professora Laura, ela realmente deu uma modelada melhor na questão. Eu acho que esse artigo é o que eu mais fico feliz em termos de produção até agora. E vai sair
uma versão em inglês da Springer Nature do livro, que também eu dei uma adaptada, já pegando algumas coisas desse artigo e dando uma atualizada. Qual que é a abordagem aqui? O que eu tentei fazer na dissertação era pegar quais são as discussões à época atuais sobre, do ponto de vista de uma dogmática jurídica, o que seriam neurodireitos. Porque o que se tinha até então eram assim, era o pessoal da ética médica e da bioética tentando falar, olha, esses preceitos éticos precisam ser reconhecidos como direitos humanos internacionais. O próprio professor Danilo, em uma conversa com ele naquela época, ele falou, olha, eu até tenho minhas dúvidas acerca dos interesses de alguns dos autores que estão por trás disso, porque eles têm fundação, as fundações são financiadas por quem e tal. Então, eu não vou entrar nessa discussão, mas é um pessoal que não é do direito. E quando eu estava pesquisando, existia um único artigo com uma tentativa de uma construção baseada em uma dogmática jurídica, que era do Marcelo Ienca e o Roberto Andorno, se eu não me engano. Era o único artigo que tinha uma feição mais jurídica, tentando conversar com estruturas de direito constitucional, etc. Tanto é que, enquanto eu estava escrevendo minha dissertação em 2022, o Bublitz, que foi um dos primeiros autores sobre o tema, a escrever sobre o tema em 2013, 2010, 11, 12, 13, ele fez um artigo criticando o atual cenário da época sobre as discussões sobre neurodireitos, justamente falando, olha, o que está sendo falado é por uma galera que não é da teoria jurídica, que não estuda direito constitucional, direitos humanos, e eles estão tentando trazer uma perspectiva muito das discussões éticas e tentando dando uma roupagem como se fosse meramente uma roupagem formal, tipo, tu pega preceitos éticos e um procedimento formal seja constitucional a nível de estados, seja a nível de direitos humanos no contexto internacional, tu dá lá uma roupagem jurídica e é isso, beleza, já tá, nós temos aí novos direitos. E ele falou, não é assim que nas ciências jurídicas, as discussões jurídicas, a gente tem que pensar. E nesse próprio artigo dele, de 2022, ele fala, olha, o único artigo que tem até hoje com uma roupagem, com uma visão de teoria jurídica mesmo, é esse artigo do Ienca e do Andor. Acabou que... Então, a minha questão na época foi, eu peguei já que tinha toda uma discussão sobre direitos humanos, uma pressão muito grande em órgãos internacionais para se reconhecer como direitos humanos, o que eu fiz? Olha, vamos ver como é que funciona essas propostas de neurodireitos do Ienca e do Andorno, que tem a melhor roupagem jurídica, melhor metodologia jurídica, vamos analisar ela do ponto de vista de uma teoria constitucional, direito constitucional brasileiro. Então, o que eu faço na dissertação é realmente isso. Primeiro ponto, analisar quais que são as propostas de neurodireitos, dou uma olhada ali o que o Ienca e o Andorno faz. Eu pego algumas construções de alguns outros autores que focam em algumas dimensões específicas. Então, por exemplo, tem alguns autores que focam muito na neuroprivacidade. Peguei construção desses autores para dar uma enriquecida nas propostas do Ienca e do Andorno, nesse ponto, no direitos de privacidade. E faço uma reconstrução, então, da teoria de direitos fundamentais no Brasil, analisando quais seriam os direitos fundamentais que nós temos implícitos ou implícitos no Brasil e quais são aquelas dimensões desses direitos fundamentais que poderiam se aplicar ou não se aplicar em relação a essas propostas do Ienca e do Andorno. Chego numa conclusão que, basicamente, o único que seria assim... Olha, nós não temos nada, efetivamente nada, no ordenamento de direitos fundamentais brasileiros que cobre a dimensão de riscos
que os neurodireitos trazem como novos seria a liberdade cognitiva. Então, esse seria o único neurodireito de fato realmente novo. Os outros, a gente pode fazer adaptações do ponto de vista hermenêuticos, enfim, em relação aos outros neurodireitos. E no final, eu faço uma conclusão que ela é mais no sentido de alertar acerca de quem defende muito, com unhas e dentes, a necessidade de novas construções jurídicas. Via de regra, o argumento de quando se regular uma nova tecnologia é sempre uma discussão do campo político, principalmente, e é um argumento que sempre vem. Quem acompanha as discussões de inteligência artificial vai ver que aqueles senadores que se colocaram contra o PEG, todos eles usaram o mesmo argumento. É muito cedo para a gente regular uma tecnologia que a gente ainda não se desenvolveu plenamente. Mas esse é um argumento político e que traz grandes discussões acerca do custo de oportunidade. Olha, a gente regulando muito cedo, a gente pode criar muitas limitações e impedir o desenvolvimento de determinado mercado, segmento econômico, etc. Do outro lado, a gente tem os argumentos que, principalmente no caso de novas tecnologias, se nós não regularmos com antecedência, o que vai acontecer é um desenvolvimento desenfreado e uma disseminação desenfreada de tecnologias que vão trazer danos muito grandes, numa escala absurda, e quando a gente for regular já vai ser tarde demais. Então, essa discussão política do quando, ela é muito importante e eu evito usar esse argumento quando a gente vai tratar do ponto de vista puramente das ciências jurídicas. Mas no caso de neurodireito, e assim, no caso de inteligência artificial, eu discordo plenamente. A gente já tem muitos danos existentes por conta de inteligência artificial, e a ideia da regulação aqui, de fato, como uma regulação expansiva e mais completa, é direcionar o desenvolvimento dessas tecnologias para evitar danos que a gente não quer que aconteçam. Então, no caso de neurodireitos, eu tenho uma ressalva acerca de a gente olhar já de um ponto de vista muito fixo, do sentido, olha, precisamos de novos direitos fundamentais, por exemplo, porque o que eu me deparei na época que eu estava pesquisando era muita pouca coisa escrita. O que eu me deparei eram referências a pesquisas e a fatos acontecidos em pesquisas de laboratórios muito esparsos. Assim, eram coisas que tinham acontecido uma ou duas vezes em um ambiente extremamente controlado, com há anos antes. Então, tinha referências a pesquisas de 2009, 2011, 2013. Eu fico meio assim de a gente entrar muito numa discussão de, olha, precisamos de novas categorias de direitos ou novas construções jurídicas, porque se os próprios riscos que justificariam essas novas construções são riscos que aconteceram em ambientes extremamente controlados, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Aqui é diferente da inteligência artificial, que nós já temos vários riscos concretos se concretizando no dia a dia que todos percebemos. Então, discriminação algorítmica no caso de reconhecimento facial. Existem inúmeras comprovações. Setores da economia que já usam inteligência artificial para fazer fixação de preço, por exemplo. Então, a gente já tem muitos exemplos. No caso de neurotecnologias, nós não temos. É muito, muito, muito restrito ainda ao ambiente de laboratórios. E muitos ainda especificamente na questão médica. E aqui é meu grande ponto. Por um lado, eu gosto muito do tema, porque toda vez que eu paro para olhar para ele, sempre tem nos últimos 6 meses sempre tem muito desenvolvimento, seja no ponto de vista tecnológico, seja no ponto de vista de produção acadêmica internacional.
Por que que eu digo isso? Porque toda vez que eu paro para atualizar minha dissertação, etc., eu tenho que atualizar a lista de fatos que justificam a discussão do tema, porque sempre tem um novo acontecimento na área de desenvolvimento da tecnologia que traz uma nova dimensão. Então, gostando ou não gostando do Elon Musk, a Neuralink, cara, eles fizeram algo, eles realmente colocaram para o mundo que, olha, existem utilidades muito concretas que é possível sim fazer acontecer com neurotecnologias invasivas, com o caso do primeiro teste em ser humano deles lá nos Estados Unidos, que, enfim, tem vídeos do paciente tetraplégico jogando Age of Empires só pensando. Então, eu sei que o Nicoles, acho que Nicoles é o nome dele, que é um neurocientista brasileiro que trata muito sobre o tema, ele falou, olha, do ponto de vista de pesquisa do nosso, enfim, do nosso setor, o Elon Musk, ele tá correndo muito atrás do que a gente já sabe. Ok, mas eles ainda estão num ponto de pesquisa, assim, muito focada no elemento médico e com nessa questão extremamente controlada. O Elon Musk, ele deu publicidade para os potenciais que essas tecnologias trazem. Então, e meu grande ponto eu não acho que neurotecnologia vai ser uma discussão, vai ficar restrita à discussão do ambiente médico. Eu acho que neurotecnologia realmente vai ganhar tração no futuro, e aqui eu concordo com o professor Danilo, talvez daqui 10, 15, 20 anos, vai ganhar tração no campo do entretenimento. No momento que chegar neurotecnologias para entretenimento que realmente o consumidor de massa vai poder ter uma nova experiência, aí nós vamos ter realmente uma disrupção que aí nós precisamos ter algumas construções jurídicas já definidas. E eu trago assim dois exemplos que me chamaram muito a atenção. A Apple já fez, eu trago isso, acho que no artigo eu trago, mas no livro eu trago, enfim, a Apple registrou patente, pedido de patente nos Estados Unidos para o AirPod com uma tecnologia de EGG. Então, a ideia da Apple é que, enquanto o usuário está escutando música, essa neurotecnologia, que não é invasiva, ela vai estar ali verificando a atividade cerebral para ver qual o nível se a pessoa está realmente gostando ou não gostando daquela música, ou daquele episódio de podcast e tal, e a princípio vai poder fazer uma adaptação na sua playlist conforme seu estado mental. Aqui eu achei muito interessante que já tem, se tem o pedido da patente, significa que eles estão tentando, pelo menos em um nível muito inicial, fazer essa construção. Mas olhando do ponto de vista do entretenimento para o consumo de massa de neurotecnologia não invasiva. E o outro fato é de uma streamer de jogos na Twitch, que ela joga jogos com uma neurotecnologia não invasiva, ela usa... Agora eu não lembro o nome especificamente do aparelho, mas é o mesmo aparelho que deu problema no Chile, a primeira ação judicial no Chile que envolveu o novo direito fundamental a neurodireito deles, envolveu essa mesma empresa. Ela pegou esse aparelho, que é tipo um headset, ela fez adaptações lá, configurações focadas para jogos, e ela jogou já vários jogos em stream, mostrando só usando o pensamento. E pelo menos até hoje nunca foi comprovado que ela estava burlando alguma coisa usando algum aparelho analógico. Isso é emotivo. Então, eu achei muito interessante, porque isso é realmente assim, uma utilização concreta de uma neurotecnologia para consumo massificado na área de entretenimento. Eu acho que as discussões realmente vão ganhar força quando alguém acertar, da mesma maneira que a Apple, em 2010, acertou com a primeira versão do iPhone e mudou a relação do ser humano com a internet. Quando alguém fizer isso com neurotecnologia, a gente vai ter realmente ali uma nova fase da interação do ser humano com as neurotecnologias. Por enquanto, ainda é muito
muito esparso, mas a velocidade com que nós temos notícias de avanços nessa área é assim, é impressionante. De 6 em 6 meses eu paro para olhar para a área e eu encontro inúmeros desenvolvimentos no campo tecnológico. E é muito legal ver grupos como esse, porque demonstra que o debate não está sendo, não está passando desapercebido do ponto de vista do direito. A questão é que a gente só tem que cuidar com às vezes a gente se empolga muito com algo que permite uma nova construção jurídica, e aí a gente não questiona se realmente demanda efetivamente de uma nova construção jurídica, ou como essa nova construção se daria. Depois desse artigo do Bublitz, tem um artigo que eu acho que é de 2024, que o Bublitz se junta com o IENCA e mais uma galera, muita gente no cenário internacional, e eles fazem um artigo tentando definir, bater um martelo sobre o que seriam efetivamente novos direitos. E eu achei até interessante porque nesse artigo eles tiram uma das categorias de neurodireitos do IENCA do Adorno, que é nos meus artigos, nos meus livros, que é o mais, assim, eles não trazem grandes justificativas, que é o de continuidade psicológica, se eu não me engano, que eles não fazem uma construção do que seria exatamente a dimensão ali protegida. Ficou muito solto e, de fato, tão solto que no artigo com o Bublitz e mais uma galera, eles chegam numa conclusão que teriam um conteúdo jurídico, liberdade cognitiva, privacidade, neuroprivacidade e tem um terceiro que agora me fugiu o nome, mas enfim, são 3 categorias. Esse artigo de 2024, eu citei ele, se eu não me engano, no livro da Springer. Eu faço uma remissão melhor a ele lá, que foi a última vez que eu parei para olhar para o tema nesse ponto de vista. Então, assim, é um tema muito instigante, por um lado. Eu, particularmente, às vezes eu penso, poxa, eu não devia ter feito isso no mestrado, eu devia ter estudado isso no doutorado, porque tem muito mais tempo. As discussões do ponto de vista filosófico são muito interessantes, mas quando eu paro para olhar a rapidez com que essas tecnologias estão se desenvolvendo, realmente, assim, a cada 6 meses a gente tem um grande marco aí, que caminha muito para esse ponto de, olha, vamos tentar levar essa tecnologia com uma dimensão não só específica no ambiente médico, mas para consumo massificado. O que reforça a minha visão que esse é um tema do futuro mesmo, e que logo, logo está batendo na nossa porta no sentido, olha, o que a gente já estão acontecendo problemas. O pessoal, enfim, tem hackers que estão hackeando neurodispositivos que seres humanos comuns estão usando no dia a dia e tendo acesso a dados nunca antes imaginados. O que a gente faz com isso? Quem que é responsável? Quem que não é responsável? Então, é um campo muito instigante justamente por essa velocidade de desenvolvimento. Nós ainda não temos nenhum tipo de consenso. Por mais que ainda tenha muita discussão, olha, vamos tentar fazer isso top-down, assim, cartas de direitos humanos a nível internacional e que os países signatários precisam reconhecer no ordenamento jurídico interno. Eu não sei se eu sou muito, muito fã dessa abordagem, eu acho que é muito mais interessante você fazer uma construção bottom-up, do sentido das teorias de direitos fundamentais e direitos fundamentais concretos, de cada país para ver exatamente a aplicabilidade ou não. Enfim, mas é uma área que tem muitas discussões para um grupo de pesquisa sensacional, porque cada um pode ter uma visão diferente, acabar pegando um ponto de vista diferente para pesquisar. E é isso, assim, eu tentei ser extremamente rápido aí em 30 minutos para a gente ter ali um pouco de questionamentos, perguntas, críticas, etc. E espero que tenha sido claro, pelo menos nessa exposição, porque que eu gosto tanto da área, a minha experiência, olhando para ela nos últimos
4 anos, e o que eu vejo para o futuro. Então é isso, muito obrigado. Maravilha. Isso, claro, a mensagem está passada e não desestimule, não em relação à discussão que você vai travar no doutorado, porque esse assunto está longe de ter unanimidade e consenso. Eu costumo dizer para os meus orientandos de estrito senso, quando eu converso com eles, é o seguinte: tudo que você fala que ninguém conhece é novidade, então vai que dá certo. E mais ou menos por aí que você tem muita coisa. Claro que é óbvio que essas neurociências, essa voltada para a medicina, é o grande, principalmente as discussões éticas, é voltado. A gente tem um crescimento muito grande dessa perspectiva, né, de como é que a coisa vai, mas eu acho que o direito, ele está tangenciando tudo. E, assim, eu queria te fazer uma provocação e ouvir a tua opinião, como alguém que está pesquisando, já para abrir, para começar, para que a gente possa começar umas perguntas, esse debate legal, né? Você se posicionou, ficou clara a tua opinião sobre o assunto, mas eu queria te ouvir, o que que você acha, qual é o teu posicionamento sobre, quando eu falo em neurodireitos, você colocou no final alguma coisa sobre, esclareceu sobre isso, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, porque lá no início do grupo a gente começou a trabalhar o conceito de neurodireitos, que é algo extremamente delicado, muito associado à proteção da atividade cognitiva, dos dados neurais, fruto da atividade cerebral do ser humano, tal, tal, tal. E a gente começou a discutir também que onde é que eles estariam encaixados, né? Muitas das vezes a gente tem a mania de, quando fala de direito, tecnologia e inovação, que nós temos a necessidade de redescobrir, de reinventar a roda. Descobrimos algo novo. E eu sou um pouco cético em relação a isso, porque eu acho que talvez direito digital, neurodireitos, eles já estejam inseridos aí dentro de outros aspectos, principalmente se eu pensar em direito constitucional moderno, neoconstitucionalismo, né, direitos cibernéticos. Eu queria te ouvir. Onde é que você acha que os neurodireitos se encaixam no que a gente tem hoje, que o direito já apresentou? Primeiro ponto que eu acabei passando, a gente tem 2 tipos de discussões sobre neurodireitos. Isso eu percebi também enquanto estava na minha dissertação. Existe o neurorights e neurolaw. Neurolaw, se pesquisar neurolaw, vocês vão encontrar artigos muito mais antigos e relacionados principalmente com a área criminal. Por quê? Porque as questões envolvendo a personalidade humana, nosso estado de mente quando toma uma determinada ação, etc., isso impacta muito no direito criminal. Então, neurolaw é o termo que era utilizado para essas discussões muito restritas ao âmbito do direito criminal. E até eu sei de um autor aqui de Brasília que fez essa discussão dentro do processo civil, que é o Guilherme Pupi. Na tese de doutorado dele, ele fala sobre neurodireitos, logo que eu conheci ele, falou, eu escrevi sobre neurodireitos também. E eu falei, ué, no processo civil? Aí eu fui pegar o livro dele, era Neurolaw, que ele pegou toda a construção de Neurolaw. Quando a gente fala de neurorights, a gente está olhando especificamente para essa discussão pós-2017, que tem como foco neurotecnologias. Aqui a gente tem uma separação de entendimentos muito grandes e que, no caso da tradução para o português, às vezes acaba se perdendo um pouco essa diferenciação. Isso é importante fazer. Então, assim, quando eu falo de neurorights, eu acho que essa primeira delimitação, que, olha, é relacionado diretamente com neurotecnologias, ela é muito importante para ver como que a gente vai encaixar dentro do ordenamento jurídico. Porque se a gente for fazer um reconhecimento interno de novos neurodireitos, enfim, com características de direitos fundamentais, a gente tem que ter muito claro, e essa é a minha maior crítica, por exemplo, à redação de algumas PECs e PLs que já trataram sobre o tema. Eu acho que quando a gente falar de novos direitos fundamentais envolvendo neurotecnologias, tem que estar diretamente ligado a neurotecnologias, porque senão a gente vai entrar em uma esfera de discussão muito ampla que afeta outras áreas e que nunca foi pensado. Essas estruturas não foram pensadas para tratar sobre isso. Então, essa é a primeira diferenciação. Segundo ponto,
eu realmente entendo que, e isso foi o meu grande trabalho na dissertação de mestrado, que é o livro, etc., dentro das estruturas brasileiras, a gente tem direitos fundamentais e construções de direitos fundamentais que elas conseguem ocupar várias das propostas de novos direitos humanos, então, direitos fundamentais. Então, por exemplo, a própria neuroprivacidade é a maneira como a gente tem a construção de dado pessoal no ordenamento jurídico brasileiro, e a gente está vendo, até mesmo no ambiente internacional, uma ampliação do conceito por conta da inteligência artificial. Eu acho que não precisa de uma nova construção sobre neuroprivacidade, especificamente por conta das neurotecnologias. Ok, eu reconheço alguns argumentos que, olha, neurotecnologias permitem invasões da privacidade em um nível que nenhum, enfim, que é diferente do nível das tecnologias atuais. Mas com a ampliação do conceito de dados pessoais que a gente está vendo, tanto no Brasil quanto no ambiente europeu, a gente pode sim ter ali uma construção específica para quando se tratar de neurotecnologias, dados neurais, dados cerebrais, etc. Você não precisa inovar aqui com uma nova característica de um novo direito fundamental. Agora, o único que eu não encontro assim um paralelo, ou pelo menos um direito fundamental que protege mais ou menos o mesmo núcleo da dimensão individual do ser humano, é liberdade cognitiva. Aqui eu até faço um paralelo com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade do direito civil. O livre desenvolvimento da personalidade ele é considerado uma cláusula geral no sentido que, olha, existem relações jurídicas que vão impedir o desenvolvimento da personalidade humana em algumas esferas que às vezes a gente não tem capacidade de prever. Então, vamos ter essa cláusula aberta, de abertura para futuro, para garantir que determinadas relações jurídicas elas estejam protegidas nesse nível. O ponto é, se a gente para olhar a liberdade cognitiva como, olha, é o direito de usar e não usar neurotecnologias, então é o teu direito se eu quero ou não quero usar, e direito que, caso eu queira usar ou não queira usar neurotecnologias, eventuais danos à minha individualidade, às minhas relações sociais, eles estejam abarcados pelo ordenamento jurídico. Isso a gente não tem. Então, eu faço essa correlação com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade como uma cláusula aberta de proteção especificamente para neurotecnologias. E esse é meu ponto, porque neurodireitos, nessa perspectiva de neurorights, está intimamente ligado com neurotecnologias, sejam elas invasivas ou não. Então, essa é a minha questão, que o único ponto que eu não vejo realmente uma construção jurídica que alcance, mesmo o livre desenvolvimento da personalidade, eu não vejo como ele alcançar questões envolvendo neurotecnologias, porque ele ainda é muito específico na perspectiva civil constitucional, então, na manifestação constitucional do direito civil. Então, muito nas relações privadas, etc. Neurotecnologias têm alguns elementos comunitários e sociais muito importantes, como a questão do direito do trabalho. Por exemplo, a China já testa, algumas empresas já testam neurotecnologias para aumentar a produtividade no ambiente de trabalho. Na educação, a China também já testa em estudantes em escolas. Nós temos na questão militar os Estados Unidos testando e desenvolvendo neurotecnologias para melhorar a eficiência do soldado norte-americano. Então, assim, essas dimensões, elas fogem do conceito de livre desenvolvimento da personalidade, na perspectiva civilista. Então, a liberdade cognitiva, ela seria ali o encaixe necessário para a gente avaliar nessas outras dimensões, nessas outras áreas do direito brasileiro que não teriam. Agora, todas as outras, a própria questão da integridade psicológica e integridade física. O professor Ingo Sarlet, ele
fala, olha, por mais que a gente não tenha expresso na Constituição, tal como tem na Carta de Direitos Humanos da União Europeia, um direito à integridade física, à integridade psíquica, a gente tem a gente pode depender essas proteções da construção da nossa estrutura de direitos fundamentais. E aqui eu não vejo assim uma grande inovação necessária para afetar aquilo que o neurodireito, a integridade psíquica pretende proteger. Então, assim, para todas para a maior parte das propostas no ordenamento jurídico, e essa é por que eu e a professora Laura nós escolhemos escrever o artigo em inglês. Porque eu não sei se já foi escrito de uma perspectiva constitucional nacional, assim, de uma estrutura de direitos fundamentais, aplicando o raciocínio de direitos, de neurodireitos, do ponto de vista de uma teoria constitucional já reconhecida e em vigor. Então, essa foi a minha ideia de dizer, olha, é possível fazer isso já e chegar a algumas conclusões, enquanto o pessoal na área internacional fica discutindo se um determinado preceito ético ele precisa ou não precisa ser reconhecido como direito humano. Às vezes, do ponto de vista da esfera nacional e do direito constitucional, a gente já consegue dar chegar a uma conclusão parcial. Não sei se eu respondi exatamente o que se Na verdade, pretendia. eu gostei da tua digressão, da tua análise, porque não tem uma resposta objetiva, né? Não Exato. fala em liberdade da capacidade cognitiva, do poder de cognição e da manifestação desse poder, é uma outra vertente. Tem um conceito muito legal, que é o conceito que a gente tem nos artigos que a gente usa no grupo, que é o de autoimunidade social, né? E o autor do texto compara com as doenças autoimunes, né? Então, essas proteções ao neurodireitos, elas podem ser tão intensas e tão interessantes que elas podem causar a própria degradação do sistema, né? Bem interessante, porque é algo muito complexo, mas maravilha. Professora Priscila, Ian, mais alguém? Quem tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Obrigado, Alisson. Eu acho sensacional como é que a gente consegue trazer um pouco da discussão que o professor Ingo Sallet teve com proteção de dados, né, expressamente previstos por emenda constitucional para cá, né? Então, existe, já não existe ou não existe? Existe de alguma forma, enfim, em que dimensão, de que forma a hermenêutica consegue já lidar com isso, né, se a gente precisar escrever novas palavras. E acho que foi justamente essa discussão que o professor Ingo trouxe alguns anos atrás, né, já vinha trabalhando, não sei se era em 2018 ou era 2022, ele tem um artigo que ele, justamente, ele fala, a gente não precisa escrever proteção de dados no artigo 5º, tá lá, enfim, a gente não precisa, já tem decisão do Supremo, então que nível, qual é a necessidade da gente ter coisas escritas, né, expressamente? Então ele fez essa defesa de, olha, a gente não precisa, a gente consegue depender aqui, assado. Mas veio, de qualquer forma, a emenda constitucional, né? Salvo engano, em 2022. Deixa eu só fazer contar uma curiosidade. Eu sei por que foi feita uma emenda constitucional para a proteção de dados, mesmo com a crítica que muitos faziam, que, olha, o Supremo já reconheceu, etc., porque a gente precisa colocar. Porque, na real, o foco aqui não era o artigo 5º, o foco aqui era a competência exclusiva da União para regular o tema, porque estava pipocando lei de proteção de dados municipal por aí. Com coisas absurdas. Então, a grande discussão ali da equipe do senador Eduardo Gomes e tal, foi no sentido, olha, a gente precisa fechar a porteira, porque senão vai se tornar um inferno na Terra. Então, a emenda constitucional, ela foi muito mais nesse sentido de focar na competência exclusiva da União para regulamentar o tema, do que propriamente colocar o direito fundamental lá na Constituição, mas ajuda, assim, é muito fácil quando tu tem algo escrito para até questões assim hoje em dia, e eu tenho pensado um pouco nisso quando a gente fala de a relação entre direito constitucional e novas tecnologias, até do ponto de vista da nossa estrutura do direito processual no Brasil e controle de constitucionalidade. Para a gente levar determinadas discussões para o STF, cara, se tu tem um negócio escrito lá na Constituição, é muito mais fácil do que tu fazer a construção passar pelos filtros objetivos processuais do processo constitucional para se demonstrar que é matéria constitucional. Então tem até essa relação assim que eu acho que é interessante de se pensar. Desculpa, pode continuar. Muitíssimo interessante, isso é importante a gente ter conhecimento.
E pensando assim um pouquinho da experiência, da rápida experiência que eu tive no Supremo, né, com ferramenta de IA, a parte expressa ela também é importante no sentido de a gente tem equipes interdisciplinares que pouco têm profundidade em todos os campos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a equipe que eu participei, o assessor-chefe, ele era com formação primária jurídica e com algum desenvolvimento em computação, estatística e tudo mais. E, sei lá, o Caio, obrigado. É, E aí a gente, né, nesses filtros, né, muito da crítica da parte dos advogados, né, quais são esses filtros que estão sendo utilizados nessas ferramentas, né? E eu vejo muito, na realidade, uma facilidade da gente criticar esses filtros com base na formação, porque é uma parte. As pessoas pensam que tudo é muito complexo, mas são pessoas no dia a dia, tal, almoçam, jantam, igual todo mundo. E às vezes o filtro realmente ele é extremamente simplório. Então é justamente algo, tá na Constituição em tal lugar, então a gente vai botar a ferramenta para, entre aspas, fazer um Ctrl F no artigo 5º, parágrafo tal. Então, auxilia também, né? Exato. Pessoal, mais perguntas? Não sei se é uma pergunta, mas mais uma reflexão que acho que a gente pode ter a partir das valiosas reflexões que o professor Alisson já trouxe. É, essa proposta, né, de uma liberdade cognitiva, ela parte da premissa de que a nossa mente humana, né, como repositório de nossa identidade, da nossa capacidade de agir, ela deve estar resguardada de muitas interferências, né, que podem comprometer a nossa integridade. E essa proteção não se limita à privacidade de dados, né, que seria mais simples, né, de controlar, mas a nossa própria capacidade de pensar, de sentir, né, de decidir, sem as pressões externas que sejam indevidas. E, e aí, quando a gente vai pensando nessas tecnologias que o professor Alisson ressaltou aqui, esses acontecimentos, né, do Twitch e outros usos de tecnologias EEG, é, isso nos levanta muitas preocupações sobre a invasão, né, dessa nossa liberdade cognitiva e como o professor ressaltou, esses marcos de desenvolvimento acontecem de uma maneira tão rápida e que levanta muitas preocupações nossas, né, sobre essa interferência na liberdade cognitiva. Afinal, quando a gente vê, a interferência já pode ter acontecido, né? Então, pensando aí, por exemplo, que os AirPods já foram até registrados com essa tecnologia, quando a gente perceber, eles já vão estar usando além do que a gente poderia imaginar, né? E o professor Alisson sugere é, pelo menos pelo que eu interpretei da fala, essa construção bottom-up, né, do reconhecimento aí desses neurodireitos nos nossos sistemas jurídicos para facilitar, já que dentro das nossas cláusulas abertas seria talvez mais fácil do que uma nova. Deixa eu Acordava sem saber se tinha acabado. verdade. Peraí, não sei se desativou, mas então, talvez, né, essa construção bottom-up fosse mais fácil para a gente ter um reconhecimento interno em tempo hábil, né? Porque se depender da proposta legislativa passar e ter aprovação, dificilmente a gente vai ter um reconhecimento no tempo necessário desses direitos. Mas ainda assim me preocupa que no cenário global as neurotecnologias me parecem que vão ter um desenvolvimento mais numa esfera internacional, né? E as empresas que desenvolvem essas tecnologias, bem como as que usam, poderiam, portanto,
Fazer tipo o que a gente fala, né, do Fórum Shopping, né? Escolher ali, de repente, os sistemas jurídicos com mais lacunas regulatórias para se aproveitar disso. E então, bom, é só uma reflexão sobre talvez a ineficácia. Eu fico com receio da nossa falta de poder, né, para resolver esse problema, porque ainda que de repente aqui a gente consiga, pelas cláusulas abertas aí e interpretando princípios que já estariam incertos na lei, me parece que a gente tem um desafio que é internacional muito maior, né? Já que aí essas empresas podem correr para a legislação que mais lhes aprovere para interferir na nossa liberdade cognitiva. E aqui, por que que eu acho que a inserção dessa discussão, ela tem que ser do ponto de vista do direito, tem que estar no nível de direito constitucional, por que não de direito civil, regulação econômica, enfim. Porque a gente passa por essas dificuldades envolvendo a própria estrutura do direito constitucional e as novas tecnologias, que está sendo muito debatida, principalmente acerca do no conceito, nas discussões sobre constitucionalismo digital. Olha, é, a estrutura constitucional do Estado liberal, que, como nós o conhecemos, que remonta lá ao iluminismo e depois com a ordem do pós-guerra, ele se exauriu ou não? Então, aqui a gente entra nessas discussões que são discussões no nível de direito constitucional, teoria geral do direito, teoria geral do Estado, e que hoje, enfim, a gente vê embates cotidianos, né? Tipo, a questão do Alexandre de Moraes contra Elon Musk é o sintoma muito claro dessa dificuldade. E quando a gente fala de neurodireitos, a gente tem os mesmos problemas ampliados por mil, porque o grau de interferência de grandes conglomerados tecnológicos em cima das sociedades, ele passa a se tornar imenso, porque imagina se realmente é possível, através de leitura de dados cerebrais, você inferir pensamentos, ou se realmente vai ser possível você modular determinadas emoções e sentimentos, influenciando na maneira como a pessoa pensa. A gente já teve aqui em Brasília o caso do 8 de janeiro, que foi utilizando as redes sociais tradicionais, Twitter, WhatsApp, etc. Imagina quando forem assim, dispositivos e mecanismos tecnológicos que interferem diretamente com a maneira como nós pensamos. Então, realmente, assim, a gente entra nesse aspecto. Por isso que o tema, eu digo que ele é muito rico e permite diversos estudos sobre diversos enfoques, porque a gente pode estudar ele de todos os ângulos possíveis e impossíveis, assim, nesse presente momento. E é claro, assim, algumas coisas vão se tornar inócuas no futuro, quando a gente já tiver algum desenvolvimento próprio, no sentido, olha, às vezes essa tecnologia vai se desenvolver de uma maneira completamente inesperada, que não é nem no consumo de entretenimento, nem na educação, etc., nem na medicina, ele se desenvolve de uma maneira diferente. E aí a gente vai conseguir, uma boa parte não vai ter aplicabilidade, mas uma parte já vai estar pronta ali para dizer, não, olha, isso já vem, determinados consensos já foram formados, determinadas discussões já foram debatidas e a gente pode ter uma conclusão parcial acerca desse ponto. Então, isso que eu acho interessante, sabe? E a questão interdisciplinar que o Ian comentou ali, ela é essencial nesse caso, assim, realmente de pegar um grupo de pessoas com conhecimentos, o jurista, um médico, um filósofo e tentar, olha, vamos discutir isso e levar isso, tentar formular um entendimento conjunto que permeia diversos métodos científicos. Eu acho muito interessante essa capacidade de interação com outros ramos do direito, das ciências. Eu já posso imaginar as audiências públicas que a gente vai ter sobre o tema, né, daqui a alguns anos. E eu tive lembrando, né,
Sempre que eu lembro de tecnologia, eu lembro de um textinho bem simples da Cora Ronay, numa coletânea de textos que era alguma coisa sobre textos para a pós-pandemia. Era uma coisa assim, era uma coletânea de artigos e de pessoas de diversas áreas pensando o que ia acontecer pós a pandemia. Eu comprei na pandemia, li as partes que me interessavam, mas muito mais ansioso, muito mais esperando o pós, para saber se aquelas visões se confirmavam ou não, né? E não, muitas não se confirmaram. Isso foi muito Eu interessante. mencionei numa aula esses dias, eu falei, olha, a gente discutia o pós-pandemia e tal, para mim o pós-pandemia tá me parecendo muito pré-pandemia, não parece que nós tivemos, assim, as previsões que se fizeram e tal, sobre as mudanças sociais, cara, não Como se se fosse cumpriu, mudar não. muita coisa, né? Exato. E aí, nesse texto da Cora Ronay, ela comenta sobre a questão de tecnologia, o capítulo, se não me engano, é tecnologia. E ela vai comentar mais especificamente sobre o uso de câmeras em cidades, como é que o Brasil reluta, na época relutava ainda mais, sobre o uso dela, só que, por exemplo, em países como a China já tinha um amplo uso, né? E ela botou qual foi o avanço do número de câmeras que estavam em uso no país. E ela falou, olha, no início teve um certo repulso, uma certa rejeição, mas a gente se acostuma. Muito daquele vídeo, né? Aquela dinâmica do Abujanra, Abujanra, do a gente se acostuma, né? Mas não devia. Então, tem certos aspectos, acho que a gente ainda vai precisar ficar muito de olho. E, novamente, um tema muitíssimo rico. Ele tem eu acho que uma capacidade de. A palavra não é interferência, mas uma capacidade de ser horizontal muito mais que outras áreas. Então, outros campos eles são verticais, né, como colunas já antigas, campos tradicionais, mas a gente cada vez mais encontra, atravessando essas colunas de forma horizontal, temas que tornam tudo mais complexo, né, e exigem essa interdisciplinaridade que a gente vai ver muito provavelmente, né, crescendo na academia daqui a alguns anos, crescendo em audiências públicas, as discussões legislativas. Bom, vamos acompanhar, a gente está num ótimo momento para isso, né? Para começar a entender e ver como é que isso vai avançar. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só fazendo um comentário, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Alisson, é um prazer te conhecer. Já te conhecia antes, porque, enfim, é, por terceiro, já trabalhei em lugares onde eu vi o senhor fazendo algumas palestras e tudo mais. É um prazer Legal. enorme. Já li a sua tese de mestrado e, assim, abriu minha mente, me ajudou a encontrar o meu tema de TCC, né? Legal. Mas, enfim, só complementando o que o professor Ian e a professora Priscila falaram, sobre isso de você se acostumar, né? A tecnologia é um susto de início e aí você vai passando o tempo, você está tão habituado a escutar aquilo que você nem presta mais atenção, né? Os próprios AirPods mesmo, como a professora Priscila pontuou, já são certificados como produtos e com a possibilidade de utilizar-se de neurotecnologia, né? Eu sigo ele não é nenhum estudioso assim grande, chama Roger Grimes, ele é professor na Old Dominion University nos Estados Unidos, ele tem uma empresa chamada KnowBe4, ele foi chefe de segurança da Microsoft por 12 anos, e assim que estourou essa questão do Neuralink, ele deu uma entrevista para o jornal The Sun, e aí ele falava o seguinte, que a chance dos neurodados serem utilizados para uma postura mercadológica é enorme, né? A gente pode, parece que não, mas a neurotecnologia, o Neuralink, ele está diretamente ligado com o seu smartphone. Então, ele pode colher dados e utilizar, por exemplo, você visualiza alguma coisa no celular e isso atinge um espaço do seu cérebro. E a partir disso, todas as vezes que você quer ser vendido alguma coisa, alguma situação, ele te ativa essa parte do seu cérebro para você buscar aquilo, né? Então, então eu realmente eu concordo, assim, eu fico muito empolgado com o fato de neurodados estar sempre ligado ao direito constitucional, até porque a gente está lidando com a forma e o caminho em que as pessoas vão pensar, né? A gente está
a forma da construção dessa tecnologia ao longo dos tempos, e justamente com países onde há lacunas jurídicas para tanto, vai ser construída numa forma até de um possível controle populacional geral, né? Eu sei exatamente o que aquela pessoa pensa e que reage a determinadas situações. Isso recentemente, né, fora mesmo até da questão do neurodireito e da neurotecnologia, a gente tem vendo o escândalo das farmácias, né, que modificam o preço dos planos de saúde com base no histórico de compra. É, a própria inteligência artificial que apresenta as imagens as propagandas suas no Instagram, ela já tem uma forma de entre aspas, controlar o que você vai consumir, o que você vai comprar, a sua personalidade. Então, é só mesmo um complemento. Muito obrigado, pessoal. Imagina, Pedro, E ela já, descobrindo já quais são os caminhando. gatilhos que ativam mais a nossa vontade de compra, né? E por aí vai, né? Uma coisa. E isso aí entra por um outro caminho, que é a ausência de liberdade e do nosso consentimento, né? A manipulação do nosso consentimento. O nosso consentimento ele é formado, ele é criado a partir daquilo que a gente viu das nossas experiências. Então, eu estava falando isso hoje em sala de aula, que é o grande lance da tecnologia, se eu pensar numa perspectiva que vocês colocarem, que é o marketing digital, até que ponto eu sou condicionado e recebo informações positivas de determinado bem, produto ou serviço, e aquilo não tem como eu pensar diferente, né? É muito fácil a gente receber esses influxos todos de informação e trabalhar num segmento daquilo que querem que a gente trabalhe. A nossa consciência, o nosso pensamento, a gente já conversou aqui no passado, né, Priscila, sobre no caso do livre-arbítrio, né? Essa questão dos contratos inteligentes que existem hoje, dos seguros já são cobrados com base nisso tudo, essa questão do direcionamento da nossa vontade, ou da ausência de livre-arbítrio, que já foi discutido aqui conosco. Realmente é um tema maravilhoso, um tema que, como o Ian colocou, ele é interdisciplinar, ele tangencia vários temas do direito, vários ramos do direito, e não só o direito, mas como a psicologia, por exemplo. Não vou nem falar em neurociência, que é a base de todo esse pensamento, essa discussão, é a neurociência que indica o que pode ser captado ou não. O direito vai só dizer assim, peraí, se eu consigo captar, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho um dado, e tudo é dado, né? Dado, informação e conhecimento são estágios diferentes da formação da nossa consciência sobre determinada matéria. Gente, o assunto é maravilhoso, mas o nosso horário já está no limite. Realmente foi uma discussão que abriu bem o semestre da nossa. Nós poderíamos ficar falando sobre 350 temas aqui, tá? Que foram levantados pelo Raíssa, mas a gente costuma figurar esse horário é pesado para todo mundo, né? Nós temos uma vida não é tão simples, a gente costuma restringir a 1 hora, 1 hora e 10. Tá? Eu queria agradecer, Alisson, de coração a tua disponibilidade, tá? Colocar o grupo à tua disposição aí, divulgue de verdade seu artigo, divulgue seu trabalho lá, encaminha para o Ian, então compõe o grupo conosco, tá? Para que a gente comece a evoluir, debater, tem muita coisa para a gente trabalhar. Muito Tá? Queria agradecer a obrigado. todo mundo. Tivemos mais de 40 pessoas aqui hoje. É muito legal, sabe? Ver que o tema chama atenção. E é um tema em construção. Nós estamos participando da construção da doutrina sobre o tema. Nós estamos, antes disso, da compreensão do tema. Que muita gente nem compreende ainda, a gente não sabe para onde a gente vai. Tá? Ian, obrigado por tudo mais uma vez. Priscila, obrigado por tudo mais uma vez. Eu encerro aqui a minha participação e, gente, até a próxima. Só fazer um Ian, Priscila, registro quiserem do finalizar, pessoal? fazer o registro é com vocês. Vamos sim. Todo mundo liga Quem a câmera tira aí, bora realmente a nossa tirar o vontade? retrato, já que o assunto é tecnologia. Quem tira? Eu mesmo? Ou alguém vai? Tá, vou tirar então, sorrindo. Pronto. Eu também fiz os registros aqui que eu vou compartilhar. Nem todo mundo fica com a carinha boa na hora que está É, falando, mas o registro está feito. Gente, até a próxima, tá? Obrigado por tudo Muito aí. Vamos em frente. obrigado. Pessoal, obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.
Obrigada, gente. Professor Ricardo, professora Priscila, aí eu cuido da parte lá de certificação do pessoal, podem ficar tranquilos com isso.